Comigo hoje no estúdio está o cardiologista Fabrício Bonotto Malman, que é especialista em arritmias cardíacas. A gente vai falar sobre pressão hoje, né, doutor? Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Bom dia para você. Bom dia, Vanessa e telespectadores. A gente estava comentando, muito prático esse aplicativo, Ótimo. né? Vai facilitar muito a vida de todo mundo, Para né? a população, com certeza. É verdade. Então, a gente quer saber, doutor, como muita gente fala, né? Tô com pressão alta, como identificar isso? O que é pressão alta, hein? Perfeito. A definição de hipertensão, que é o nome médico, que é da pressão alta, é quando a gente tem valores que a gente verifica pelo aparelho de pressão acima de 140 milímetros de mercúrio por 90. Isso hoje na prática a gente fala 14 por 9, tá? Isso é o que está na diretriz da sociedade brasileira. Nos Estados Unidos, do ano passado para cá, isso já foi reduzido. Lá já está de 130 por 80, 13 por 8, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter algumas mudanças no futuro e vai baixar ainda mais a definição de hipertensão. Ou seja, acima de 14 por 9, quando a gente tem mais de uma verificação da pressão, já é considerada hipertensão. E quais são os sintomas? Então, isso é interessante, porque muitos pacientes não têm sintomas, tá? E, de maneira geral, a grande maioria dos pacientes que são hipertensos, eles começam assintomáticos, sem nenhum sintoma. O que acontece? Quanto mais tempo ele fica com hipertensão, com a pressão alta, ele pode começar a ter, por exemplo, cansaço, ele pode ter dor de cabeça, alguns tipos de dor de cabeça são em decorrência do aumento da pressão. Ele pode também ter dor no peito, associado, obviamente, com algumas outras situações cardíacas, mas é basicamente cansaço, dor no peito, eventualmente pressão alta também, são sintomas de alerta que faz com que a pessoa, o paciente, precise verificar a pressão, que pode ser um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças. E aí tem que buscar um médico, né? Sim, com certeza. Na verdade, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, tá? E, assim, o diagnóstico é fácil de fazer de hipertensão. A gente não precisa fazer muito exame, a gente tem que ser avaliado de uma maneira correta a pressão arterial, em momento fora do ambiente de estresse, assim, não pode ser num momento de estresse, para a gente verificar a pressão. Se tiver duas aferições da pressão elevadas, já é considerado hipertensão arterial. É isso que eu ia te perguntar, qual que é o normal? Como eu vou saber, por exemplo, tem muita gente que tem aparelho em casa, né? Como vai saber, tô com pressão alta, qual que é o normal, digamos assim, né? E o que é considerado alta? Então, essa é uma situação que todo mundo pergunta no consultório. Assim, o ideal para a gente saber se a pessoa é hipertensa ou não, é a pessoa não estar num ambiente estressor, não estar na vigência de nenhum sintoma e verificar a pressão. Por exemplo, um ambiente tranquilo, tá? E verificar a pressão, se a pressão estiver acima de 14 por 9, 140 por 90, ele pode ser hipertenso. Aí ele tem que verificar novamente essa pressão alta. Entendi. E isso, se tiver um intervalo, duas aferições em dias diferentes, e a pressão estiver acima de 14 por 9, 140 por 90, ela é hipertensa. O que a gente vê no dia a dia? Os pacientes têm sintomas, têm dor de cabeça, têm dor no peito, têm falta de ar e vão lá e verificam a pressão. Eles podem ser hipertensos, tá? Mas eles também podem estar com a pressão alta porque estão sentindo algum sintoma. Tá? Então, idealmente, a gente tem que ver a pressão fora do ambiente de estresse, fora do episódio de dor, fora de um estresse familiar, de um estresse de trabalho, para a gente ver se o paciente é hipertenso. Mas, assim, sempre que a pressão ficar acima de 14 por 9, tem que abrir um alerta. Será que eu não tenho pressão alta? E isso, obviamente, que o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde que verificar a pressão, tem que orientar o paciente também tem que saber, olha, se minha pressão está alta, eu tenho que procurar atendimento médico. E o ideal, uma pessoa com total saúde, digamos assim, né? Qual que vai ser a pressão ideal, né, no dia a dia? Isso é uma discussão muito atual, assim. O que a gente sabe? Quanto mais baixa a pressão, melhor. A gente vive mais. A questão, assim, o que é mais baixo? Idealmente, seria menos que 12 por 8, tá? 12 por 7. 12%. Tá, essa é uma situação ideal, assim, se eu pudesse escolher, que pressão que eu gostaria de ter, eu gostaria de ter 120 por 70, 75 milímetros de mercúrio, 12 por 7. Porque a gente sabe que a hipertensão é um fato bem importante. Ela é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. O que significa isso? É o principal fator de risco que está associado com a principal causa de morte no mundo e no Brasil. Nossa, é sério, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. E a gente tem informação, a gente tem acesso à informação hoje em dia, né? O que a gente sabe? No Brasil, de 2017, tem sido uma média, morre em torno de 300 mil pessoas por ano relacionadas à doença cardiovascular. Isso dá em torno de quase 1.000 pessoas por dia. E saiu esse ano uma atualização do Ministério da Saúde
informando que a cada hora, em torno de 34, 36 pessoas morrem por hora por doença cardiovascular. Nossa, é um número alto. absurdo de alto. E a gente fala de outras doenças, mas a gente tem que saber que a doença cardiovascular, o que é a doença cardiovascular? As duas principais que todos sabem é o infarto agudo do miocárdio, tá? E o acidente vascular cerebral, que é o AVC. popular derrame, né? O AVC. Essas duas, elas correspondem por mais da metade das doenças cardiovasculares. E o principal fator de risco que aumenta o risco da pessoa ter infarto e AVC é a hipertensão. E a gente não precisa muito exame, a gente não precisa de uma investigação tão extensa. A gente consegue fazer o diagnóstico de uma maneira fácil. E, obviamente, que uma vez que a gente faça o diagnóstico de hipertensão, a gente tem que agir para melhorar. Tratamento para isso. Né? Tratamento para isso. E tem muito tratamento. Só que a gente pode evitar de ser hipertenso. É isso que eu ia perguntar. Mas dá para a gente fazer alguma coisa para evitar, durante a nossa vida, né, hábitos certeza. Que a gente pode ter para evitar? Que hábitos são esses, doutor? Então, em relação à hipertensão, o consumo de sal é fundamental. A gente tem que reduzir o consumo de sal. A Organização Mundial da Saúde orienta que tem que ser 5 gramas de sal nas 24 horas. E o que o brasileiro, eu acabei revisando isso recente, ele usa 12 gramas de sal por dia. Ou seja, a gente usa mais que o dobro do que a gente deveria. E basicamente o que o brasileiro faz, assim, 2/3, ele pega sal, tipo condimento ali, e coloca na comida. Então a gente tem que reduzir isso. E além disso, a gente tem muita comida industrializada, Sim. que para a manutenção dela a gente precisa de sódio. Então a gente acaba colocando mais sal. Então a gente tem que cuidar nos alimentos e colocar sal externo na comida para evitar a pressão. Isso é uma medida que todo mundo pode fazer, a gente não precisa de muito sal, né? E obviamente as situações assim, manter o peso, tá? Ou quem está com o peso mais acima tem que perder peso. A gente sabe que existe uma associação direta entre peso e pressão alta. E tabagismo também, quem fuma. Isso é uma notícia boa. No Brasil, a gente teve uma redução importante do tabagismo. Que bom. Existe que é ótimo. Uma redução do tabagismo, consequentemente, existe uma chance menor de pressão alta. O consumo de álcool, a gente tem que reduzir o consumo de álcool. E cuidar de outros fatores de risco. Por exemplo, quem tem diabetes, tá? Que é um fator de risco, uma doença que anda muito junto com a pressão alta, tem que ter a pressão ainda mais baixa. Então, a gente tem que cuidar do dia a dia da gente, né? Alimentação, atividade física, e entra tudo isso, né? Hábitos mais saudáveis. Não é preciso, então, muito sal, cuidar com atividade física, cuidar com alimentação para garantir uma vida mais tranquila, né, doutor? Exatamente. É isso aí. Sexta-feira, cuida bem aí no seu fim de semana. Não exagera não, hein, gente? Vamos cuidar do nosso coração, da nossa pressão também. Muito obrigada, viu, doutor, pela participação aqui conosco. E bom fim de semana já para o senhor. Obrigado.